Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Jó, capítulo 14, versos de 7 a 9. Vamos ler? Lá diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Jó, capítulo 14, versos de 7 a 9. Essa expressão, ao cheiro das águas brotará, ela é muito agradável, ela é motivadora, porque ela dialoga com o desanimado, com a pessoa que está caída. Porém, o declarante, ele não se compara à árvore cortada que se renova ao cheiro das águas. Na visão de Jó, ele se considera as águas que são retiradas do mar. Jó se considera um rio que se esgota e seca, porque ele está muito deprimido. Ou seja, a árvore ela pode se renovar, mas o homem não, na visão de Jó. Vamos fazer algumas considerações a respeito do livro de Jó. O livro de Jó não é como um credo apostólico, que são afirmativas o tempo todo, palavras que retratam aquilo que você deve pensar o tempo todo, porque tem declarações de um homem que está muito deprimido. E também existem, dentro desse texto, palavras de Deus para esse homem. Então, é necessário identificar quem está falando e por que está falando. E o livro vai trazer uma mensagem a partir desse diálogo entre o homem e Deus, uma lição para nossas vidas, através da ação do Espírito Santo que vai nos revelar a sua palavra, o que Deus quer falar de forma individual com cada um de nós. O livro de Jó também não é um manual prático onde se possa retirar fragmentos isolados de coisas que nós devemos fazer para a vida. É preciso compreender o enredo do livro. O livro de Jó, ele tem uma linguagem em prosa e também uma linguagem em poesia. Nos primeiros capítulos ele fala em prosa e do capítulo 3 ao 42 ele vai falar em forma de poesia. Quem era Jó? Jó era um homem próspero, um homem que tinha tudo, que tinha uma vida regalada, era rico, tinha filhos e tinha uma esposa e ele vivia muito bem. E Deus estava muito satisfeito com ele. Então o livro conta assim, de forma poética, um diálogo entre Deus e Satanás diz que esse homem, o qual Deus está muito satisfeito, o qual é um servo perfeito, ele não seria um servo perfeito se dele fosse retirado todas as coisas que ele possui, tudo que o deixa assim, satisfeito, né, saciado em relação à sua vida. Então Deus permite que as coisas sejam retiradas dele para mostrar para esse próprio homem, para Deus, para o Satanás, o outro personagem do diálogo, que ele permaneceria fiel até o fim. Então Jó começa a perder tudo e Jó ele passa a viver um tempo de angústia, de sofrimento, de espera e de busca de justiça diante de Deus. E Jó, no final, ele vai nos ensinar uma grande lição. Uma cosmovisão que está do início ao fim no livro de Jó, essa é uma coisa chamada justiça retributiva. Algo que no Antigo Testamento você percebe em vários livros, na vida também dos judeus, e essa justiça retributiva, ela pressupõe que aquele que sofre muito durante sua vida ou faz muitas coisas boas, no final ele será recompensado pelos seus atos. Ou seja, é uma coisa assim muito ligada às obras. Isso vai depender muito de se você merece uma retribuição, uma recompensa sobre tudo aquilo que você viveu. Isso é uma consciência de justiça retributiva. Essa é a cosmovisão que está
ao longo do que aparece como pano de fundo no livro de Jó. Você conhece gente que vive assim, sob essa ideia da justiça retributiva? Ou seja, pessoas que pensam assim, vou fazer a bondade porque no final eu vou receber uma recompensa daquilo que eu faço, e não porque eu devo ser bom mesmo. Você conhece pessoas que são politicamente corretas, não porque deve ser politicamente correta, não porque ela é certo respeitar os outros e agir de maneira ética, mas porque essas pessoas elas esperam receber ao fim da vida, em algum momento de suas vidas, uma, uma recompensa por aquilo que elas fazem e esperam. É como às vezes a gente para no sinal de trânsito e vem uma criança e bate na sua janela e pede uma moeda, pede um dinheiro, e você pega do bolso 10 reais e entrega para o menino. E aí você sai dali com aquele pensamento, eu fiz uma coisa boa, eu sou bom, Deus está vendo eu fazer isso. Então você busca ser recompensado porque você também se sente uma pessoa melhor, porque acha que fez uma coisa muito boa. Na justiça retributiva, espera-se que o futuro responda às questões do passado. E Jó mostra o tempo todo isso. Ele vai diante de Deus e fica cobrando a Deus uma justiça. Jó, ele se defende diante de Deus. Ele diz que, com outras palavras, ele diz, eu sou uma pessoa boa, eu já não fiz tantas coisas boas na minha vida, sempre fui íntegro, sempre agi de maneira correta diante da sua lei, mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? E os amigos de Jó também têm essa cosmovisão, porque eles, ao tempo todo, alguns momentos eles vão falar, né, que Jó, você está passando essas coisas todas, você está sofrendo tudo isso, porque você está em pecado. Alguma coisa você fez ruim diante de Deus, você precisa ver isso. Então, o que nós podemos reter de lição para nossas vidas? Aprenda a viver sem respostas. Ou seja, tem muitas coisas na vida que não vão ter respostas. Tem muitas coisas que você não vai ter uma recompensa daquilo que você está fazendo. Você tem que agir porque elas são certas. É certo agir assim. Não seja rude com você mesmo. Nem tudo se responde. Mas apenas caminhe na direção da verdade. Apenas caminhe na direção do certo. Apenas caminhe na direção de fazer as coisas boas. Ter fé é ter confiança em Deus. É crer que a verdade encontrou você e não que você pode alcançar a verdade. Isso é ter fé em Deus, é confiar em Deus. A palavra de Deus, ela nos alcança através da ação do Espírito Santo, através da leitura, da meditação. Ela vai nos revelando a verdade, vai nos ensinando e nos transformando em uma pessoa melhor. Então, o que devemos fazer? Devemos viver na perspectiva da eternidade. Ou seja, a nossa vida ela não termina aos 70, 80, 90 anos, mas nós temos uma existência eterna. Essa é a visão cosmovisão que devemos considerar para nós. Ou seja, a justiça retributiva ela é limitada, ela se limita, se esgota só nesta vida, como um rio que se esgota, como um rio que seca. É o tempo aqui na terra, mas a graça de Deus, pensar na graça de Deus, viver pela graça de Deus, considerar a graça de Deus e não a justiça retributiva, é viver na perspectiva da eternidade. E o que você quer ser? O que você prefere ser? Você prefere ser um rio que se esgota ou você prefere ser uma árvore que se renova ao cheiro das águas? O passado nem sempre se resolve, nem sempre se explica. Às vezes, é importante você esquecer o passado e virar a página e seguir em frente. Jó, ele recebeu novamente tudo aquilo que ele havia perdido. Voltou a ser um homem próspero, um homem rico, um homem saciado em bens materiais. Mas uma coisa que ele aprendeu, ele percebeu, é que a recompensa ela é menor do que a experiência. A recompensa ela é menor do que a experiência. A recompensa ela se esgota, ela seca como um rio.
ela é justiça retributiva. Pode ser os seus sonhos, podem ser as metas que você pretende atingir, o prêmio que você quer conquistar, mas isso tudo passa, isso se esgota. O que é a árvore cortada que brota ao cheiro das águas? É a experiência que nós temos com Deus, é o tempo de caminhada, é o tempo de oração, é o tempo em que você andou junto de Deus buscando alcançar algo e Ele esteve ao seu lado em todos os momentos de dificuldade e você caminhou com Deus. Caminhar com Deus é uma experiência eterna, é uma experiência que se renova, é uma experiência gratificante que anda na perspectiva da graça e não da justiça retributiva. Ou seja, a raiz pode envelhecer na terra, os seus sonhos, o propósito que você não conseguiu atingir, metas que você falhou, uma vida sem respostas ou algo que você viveu e ficou muito triste, muito insatisfeito de ter vivido. Então, vire a página, caminhe em direção ao certo, caminhe em direção a Deus, caminhe com Deus. A árvore cortada que se renova ao cheiro das águas, ela vai brotar na sua vida quando você perceber que a experiência de caminhar com Deus é maior do que todos os seus sonhos. Você será uma árvore que brota ao cheiro das águas, a água do Espírito. Quando você perceber que caminhar com Deus é a experiência maior que se pode alcançar numa vida. Que Deus te abençoe. Amém.